Um aeroporto é uma instalação complexa da rede de transporte, projetada para atender as aeronaves, passageiros, cargas e veículos de superfície. Cada um desses usuários é atendido por diferentes componentes do aeroporto. Esses componentes são geralmente divididos em duas categorias: os componentes do lado ar e os componentes do lado terra. Os componentes do lado ar são planejados e administrados para acomodar o movimento de aeronaves no aeroporto, bem como suas operações de chegada e partida. Esses componentes são diretamente voltados ao voo e podem ser subdivididos em componentes do espaço aéreo local ou do aeródromo. E aqui tem uma diferença entre aeródromo e aeroporto. Vamos falar primeiro do aeródromo. O aeródromo inclui todas as instalações localizadas na propriedade física do aeroporto para facilitar as operações com aeronaves. O espaço aéreo se localiza ao redor do aeroporto e é onde as aeronaves manobram após a decolagem e antes do pouso, por onde se movimentam com destino a outros aeroportos. A diferença entre aeródromo e aeroporto é a seguinte: além da infraestrutura voltada para o movimento das aeronaves, o aeroporto vai contar com uma infraestrutura voltada para o movimento de passageiros e cargas. Então, todo aeroporto é um aeródromo, mas nem todo aeródromo é um aeroporto. Retornando para os componentes, a gente falou sobre os componentes do lado ar, agora vamos falar sobre os componentes do lado terra. Esses componentes são planejados e administrados para acomodar o movimento de veículos, passageiros e cargas em terra. Esses componentes se dividem em componentes do terminal aeroportuário e componentes de acesso, de acordo com os usuários a serem atendidos. O terminal aeroportuário é projetado fundamentalmente para facilitar a movimentação de passageiros e de bagagens, do solo até a aeronave, e vice-versa. O acesso terrestre ao aeroporto acomoda a movimentação de veículos, inclusive entre diversas edificações encontradas no espaço físico do aeroporto. Independente do tamanho ou da categoria do aeroporto, cada um dos componentes mencionados é necessário para movimentar de forma adequada as pessoas de uma área para outra por um meio de transporte aéreo. Os componentes de um aeroporto são planejados de modo a permitir o fluxo apropriado de um componente para o outro. A área e as instalações na propriedade de um aeroporto que facilitam a movimentação de aeronaves são consideradas parte do aeródromo. O aeródromo é planejado, projetado e administrado para acomodar especificamente o volume e o tipo de aeronave que vai utilizar o aeroporto. O planejamento e a gestão em aeródromos em pequenos aeroportos da aviação geral são diferentes daquilo que se vê em um grande aeroporto de serviço comercial. Embora muitos dos princípios fundamentais que governam o planejamento e a gestão de cada um desses tipos de aeroportos sejam bastante similares. As principais instalações no aeródromo de um aeroporto são as pistas de pouso, as pistas de táxi, os pátios de estacionamento de aeronaves, locais de abastecimento, os auxílios à navegação, os sistemas de iluminação, as sinalizações e as marcações. Além delas, instalações que ajudam na operação segura do aeroporto, como os equipamentos de resgate e combate a incêndio de aeronaves, e, em alguns aeroportos específicos, as estações de remoção de neve e degelo de aeronaves também são fundamentais. Os aeroportos de menor porte costumam contar com infraestruturas bem simples, com uma única pista, sem iluminação, e com mínimo de marcações, sem pista de táxi, escassa sinalização e pequenos pátios de estacionamento de aeronaves. Ao contrário de aeródromos maiores, que podem contar com sistemas complexos de múltiplas pistas de pouso e táxi, diversos sistemas de iluminação e auxílio à navegação e os mais altos índices de instalações de combate a incêndio. Especificamente em aeroportos com uma torre de controle operacional, o aeródromo costuma ser dividido em uma área de movimentação e uma área de não movimentação.
A área de movimentação é a parte do aeródromo que está sob a autoridade direta da Torre de Controle de Tráfego Aéreo para movimentação de aeronaves e de veículos em terra. Para que uma aeronave ou um veículo ingresse na área de movimentação, é necessária a permissão do controle de tráfego aéreo. Entre as instalações na área de movimentação estão as pistas de pouso do aeródromo, a maioria de suas pistas de táxi, além das áreas de segurança ao redor desses locais. As áreas de não movimentação incluem as rampas e faixas de táxi mais próximas dos pátios de estacionamento das aeronaves. Nessas áreas, as aeronaves e os veículos de terra se movimentam muitas vezes sem instruções diretas do controle de tráfego. Mas independente dessa definição de área de movimentação, área de não movimentação, os gestores aeroportuários e os pilotos geralmente consideram o ambiente de pista de pouso e de pista de táxi como uma área mais delicada no que diz respeito à movimentação segura de veículos. Um sistema aeroportuário é composto por subsistemas diferentes. Todos esses subsistemas sofreram grandes alterações ao longo do tempo, sobretudo em função da necessidade de adequação aos diferentes veículos, que também sofreram evoluções ao longo da sua história. Falando brevemente sobre as aeronaves, a história nos mostra que elas aumentaram o seu tamanho, a sua capacidade, ficaram mais pesadas, ganharam velocidade e todas essas mudanças acarretaram a necessidade de que os aeroportos também se modificassem para receber essas aeronaves. O tamanho da pista de pouso-decolagem é um exemplo disso. Lá pela década de 1935, aeronaves como a Douglas DC-3 tinham uma envergadura de 28,9 metros, alcançavam uma velocidade aproximada de 800 milhas náuticas e, para isso, precisavam que a sua pista de pouso e decolagem tivesse aproximadamente 900 metros de comprimento. 34 anos depois, em 1969, com a operação do Boeing 747, com o dobro de envergadura, a velocidade aumentou mais de 7 vezes, implicando no aumento de pista, que era de 900 metros lá em 1935, passou a ser de mais de 3 quilômetros. Isso mostra que o avanço da tecnologia que é aplicada nas aeronaves tem como consequência a necessidade de atualização da infraestrutura dentro dos aeroportos. O impacto das características das aeronaves sobre a infraestrutura dos aeroportos também é percebido nos pátios, que conseguem acomodar um número menor de aeronaves conforme o tamanho dessas aeronaves aumenta. Ao mesmo tempo, as aeronaves maiores são aquelas que conseguem transportar um número maior de passageiros. Isso vai ter implicações sobre a operação do aeroporto. Significa que o aeroporto vai ter que atender uma concentração maior de passageiros que vêm de um mesmo voo. A localização dos portões de embarque e desembarque, assim como o dimensionamento dos espaços internos, que devem receber uma concentração maior de passageiros, ao mesmo tempo, passaram a requerer um novo dimensionamento. De fato, os primeiros aeroportos contavam com uma infraestrutura bastante rudimentar quando comparadas aos aeroportos da atualidade. E essa mudança se acelera, sobretudo quando a aviação comercial começa a ganhar força. Com essa pequena introdução, eu vou dividir o nosso conteúdo de aula em 3 partes. A primeira delas vai ser sobre o lado ar, trazendo conteúdo sobre o subsistema de pistas de pouso e decolagem, sobre o subsistema de circulação das aeronaves, que são as taxiways, e ao subsistema de pátio, que é onde estão localizadas as posições de estacionamento das aeronaves. A segunda parte é sobre o lado terra e vai estar concentrada nos terminais de passageiros. E por fim, nós iremos estudar ainda sobre o lado terra, os acessos externos de chegada e saída do aeroporto.